Neste vídeo, vou estar explicando um pouco da diferença de alguns dos equipamentos que eu tenho aqui na base, onde eu utilizo no dia a dia, tanto amperímetro, multímetro e o famoso multímetro de bolso, a canetinha. Logo após, vou estar fazendo alguns testes das grandezas que eu mais utilizo no dia a dia das manutenções, passar algumas dicas, vou passar os problemas que eu encontro no dia a dia, onde nós podemos utilizar esse aparelho aqui para nos ajudar a solucionar o problema. Desde já agradeço a sua presença e convido a você ao vídeo. Siga. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu separei aqui 3 dos tipos de multímetros mais utilizados hoje no mercado. Nós vamos estar analisando aqui a diferença entre cada um deles no formato e na forma de medir as grandezas elétricas. São multímetros da minha bolsa de ferramenta, onde eu utilizo no dia a dia. E eu vou estar comentando no decorrer do vídeo o motivo de eu ter escolhido cada um desses modelos aqui, da forma como eu trabalho com eles e que foi necessário estar adquirindo eles. Então, bora pro vídeo. Bom, começando aqui, pessoal, tenho aqui os 3 modelos aqui que eu coloquei na bancada. Esse primeiro aqui é o alicate amperímetro. Ele é um multímetro muito bom e moderno. O amperímetro é conhecido pela sua facilidade de estar medindo a corrente, de forma que a gente só passa o cabo aqui no meio dessa garra aqui e ele já mostra o resultado para a gente do consumo de algum equipamento, quanta corrente está passando naquele cabo ali, para a gente saber se está tudo ok ou não. Eu falo multímetro porque esses amperímetros de hoje aqui, ele já faz tudo que o multímetro comum faz, só que tem essa facilidade aqui de estar medindo a corrente mais prática. A gente tem eles de vários tamanhos. Tem esse pequenininho aqui, tem esse maior aqui que é o meu xodózinho. Esse aqui é o que eu mais utilizo, principalmente quando a gente vai em alguma empresa grande, alguma empresa que presta pela qualidade ou pela grandeza, né, dos cabos, equipamentos mais potentes, é necessário um equipamento mais robusto. No caso, eu escolhi esse multímetro aqui justamente por causa disso. Além dele medir altas correntes, ele também faz tudo que um outro multímetro faz. Uma das características desse equipamento aqui é o local onde você coloca as pontas de prova. Ele é na parte inferior, na parte de baixo dele. Eu gosto muito delas aqui embaixo, que não me atrapalha nada aqui na parte que eu estou vendo. Ele tem o painel dele, tem luz para quando a gente precisa de uma iluminação melhor. A gente pressiona o botão aqui que ele vai e liga a tela, fica mais claro para a gente estar vendo. Isso é um dos fatores que a gente deve estar olhando na hora de escolher para comprar um equipamento. Tanto a aparência de um jeito que te agrade, quanto algumas características que são básicas e essenciais em um multímetro de qualidade. A tela, o corpo desse aqui é emborrachado, caso ele caia, ele consegue absorver um pouco dessa pancada. Aí que mede temperatura, algumas grandezas. O detalhe desse multímetro a gente vai estar vendo no vídeo separado para ele, né, no unboxing dele. Tem aí no canal para você estar acompanhando. Eu só queria mostrar para vocês a forma desse tipo de multímetro aqui, que a gente chama de alicate amperímetro. Eu utilizo bastante esse. Desse lado aqui, nós temos o formato tradicional de um multímetro. É um multímetro, falou em multímetro, a gente pensa desse jeito aqui, ele é quadradinho. Você lembra que eu falei que eu gosto das pontas de prova que engata embaixo? Alguns técnicos, principalmente de bancada, pessoal que mexe com eletrônica, gosta que a ponta de prova fique encaixada aqui na frente. Um exemplo aqui, eu pego o conector e coloco aqui na frente. Para quê? Para que embaixo aqui não tenha nada ocupando e ele venha e puxa a parte de trás aqui, deixa o multímetro nessa posição aqui e fica segurando só a ponta de prova aqui, tirando as medidas. Ele é muito bom para bancada, mas ele também, hoje eles são pequenininhos, são portáteis também.
Eu tenho mais de um multímetro porque o que me leva a ter mais de um multímetro? Lógico, se eu peguei um serviço, se algum der problema, eu tenho uma segunda opção e o serviço não para. Eu tenho que estar na bolsa ali, nem que seja uma canetinha dessa portátil aqui que a gente vai estar mostrando agora, mas tem que estar, o serviço não pode parar. Aí vem uma das características de serviço para serviço. Uma pessoa que trabalha com eletrônica, especializada em consertar placa de televisão, placa de computadores, precisa de algumas características de um multímetro para aquela área ali. Um multímetro com mais resolução, com mais números ali no painelzinho para estar mostrando. Precisa o quê? De uma fonte que vai variar ali a tensão para que ele possa ligar aqui no multímetro e fazer a conferência se o multímetro está calibrado ou não. Ou seja, o sistema precisa. Quem mexe com tensão maior, por exemplo, 120, 220, os eletricistas, por exemplo, 360, medindo quadro de distribuição, tomada, não precisa de tanta resolução assim de multímetro, não precisa de tensões menores, por exemplo, 0,5 volts, 1,3 volts, 1,5 volts, não precisa disso. Agora, se ele trabalha ali com as tomadas, ele não precisa saber se a tomada, a tensão está 120,3, 120,003. Ele precisa saber que tem 120 ali, pronto, final. Tem energia. Tem 220, 240? Tem, só precisa saber disso. Ele não precisa saber dos números detalhados quanto um técnico de eletrônico precisa. Por exemplo, então um capacitor que está de 500 nano, 500 micro, se tem aquela resolução toda ali, se está oscilando, se os números lá da dezena tá 10, 20, 70, fica oscilando ali. Um cara, quando a gente vai mexer aqui no computador eletrônico, consertar as placas, a gente precisa saber disso. Agora, em tensões maiores, da fonte de 12 volts, igual eu tenho aqui. Eu preciso saber se ela está 12.2, 12.3, não, tem 12 volts, tem 12 volts. Está 12.8, não importa, tem os 12 volts ali. Isso leva a gente a escolher determinados multímetros. Esse multímetro aqui é um multímetro muito bom, ele é modelo novo também. Ele tem 3 bornes, você está ligando aqui Ele tem 3 bornes aqui para a gente estar ligando as pontas de prova. Dependendo da grandeza que você for querer medir, por exemplo, se você quiser medir ampere, você tem que fazer a troca da ponta de prova daqui para aqui. Já no amperímetro não precisa. Você lembra que a facilidade dele que eu falei é só passar o cabo aqui, não precisa encostar em nada. Questão de confiabilidade de medição, por exemplo, da corrente, de consumo de equipamento. Eu cheguei à conclusão que confio muito mais na medição da corrente de um multímetro, onde a corrente passa dentro dele e circula, do que pela indução aqui do amperímetro. Eu confio mais, eu acho mais seguro indução, apesar que esses multímetros, amperímetros novos aqui, são bem precisos também. Esse multímetro aqui, em especial, se você já observou aqui, ele é um multímetro diferenciado porque ele mede uma grandeza rara. Ele mede esse L aqui, ó. Esse L representa a indutância. Eu presto serviço para uma empresa onde eu tenho que tirar a medida dos laços do semáforo, laços dos radares, aquele quando o carro passa, vai gerar uma onda de sinal ali, e eu preciso de um multímetro que mede indutância. Da mesma forma como eu escolhi esse multímetro aqui, porque um serviço que eu peguei exige que eu trabalhe com indutância, também eu tenho amigos que precisam instalar banco de capacitores em algumas indústrias, eles precisam do equipamento mais focado para medir ali o banco dos capacímetros, o banco dos capacitores, né? Eles colocam vários capacitores ali em alta tensão para poder controlar ali a corrente de pico. Como também eu tenho outro amigo que ele precisou comprar um potencímetro, que é um multímetro maior e mais moderno, onde ele mede a potência nas 3 fases ali das indústrias. Ele vai medir ali, a hora que a máquina liga, a tensão de pico daquela máquina, se ela estabilizou, ele vai gravando
o dia todo ali, a hora que teve mais consumo, a hora que teve uma corrente mais alta, a hora que a tensão variou, ele cria um relatório e nisso ele pega isso e sabe trabalhar, se vai precisar instalar um banco de capacitor, se vai precisar dividir as fases, se as fases não estão calibradas ali, ele vai e utiliza um instrumento desse. Outro equipamento aqui que eu separei para a gente é um equipamento mais moderno, mais novo. O pessoal está utilizando muito essa caneta aqui, é a caneta multímetro. Tanto esse, quanto essa canetinha aqui, vai estar medindo as principais grandezas que a gente necessita, tanto na instalação quanto manutenção de equipamentos. Essa caneta aqui, além de ser pequena, portátil para a gente estar levando na manutenção, um exemplo, quando nós pegamos um serviço, seja residência ou comércio, você precisa estar indo até determinado local, o fundo da residência lá, para passar um cabo, ligar uma tomada, fazer o serviço que for, ligar um motor, uma lâmpada, você já vai estar precisando levar alicate, chave de fenda, furadeira, sonda. E quanto menor o multímetro, nesse caso ajuda demais. Porque se você precisar medir uma tensão em alguma tomada, você já está com ele ali no bolso. Além de ser um equipamento portátil, o seu multímetro principal vai estar guardado dentro da bolsa. Você não vai riscar a tela, não vai danificar, não vai pressionar porque está guardado. E isso é uma boa vantagem dessas canetas portáteis. Dos 3 equipamentos aqui, colocando aqui na bancada, este aqui, o alicate amperímetro, é o mais robusto que eu tenho aqui na minha bolsa. Ele é o mais parrudo, imponente, mede quantidades grandes de corrente quanto tensão. E um equipamento novo, né? Com classificação maior. Esse aqui é o multímetro mais raro que eu tenho, justamente porque ele vai medir aqui a indutância. Não é todo equipamento que mede essa grandeza, igual eu falei, depende de cada serviço, você vai caminhando para dependendo de cada serviço, você vai seguindo um caminho exclusivo de cada área. Esse aqui é o meu multímetro raro, eu comprei justamente só por causa dessa grandeza. E essa aqui é a caneta, o equipamento mais moderno que eu tenho aqui na bancada. Ah, mas esse aqui, você falou que esse aqui é mais parrudo. Sim, mais robusto. Mas o software, a forma de medição mais moderna que eu tenho é esse aqui. Nós vamos estar fazendo um outro vídeo onde nós vamos estar fazendo algumas medições desses mesmo equipamento aqui e nós vamos ver a diferença e a facilidade de cada um, a resolução de cada um e cada forma de medir. Vai ser muito bom para a gente estar acompanhando, para que você veja, você que está querendo escolher um multímetro ou você que quer conhecer um pouco ou estudar um pouco sobre esses equipamentos, a diferença de cada um deles, o que uma fábrica escolhe, o que interfere, uma fábrica interfere. Nós vamos estar vendo a diferença de cada um desses equipamentos aqui na hora de medir, as formas de medir quando tem garra, quando não tem, e quando é tão portátil, que a gente vai ver o que a modernização trouxe de vantagem para nós. Então, segura aí e bora pro vídeo. Pessoal, e eu também gostaria de lembrar, para que seja prático e fácil de você entender um pouco sobre o multímetro e um pouco sobre os testes que nós vamos fazer aqui, é importante que você veja o vídeo sobre as grandezas elétricas. Neste vídeo eu explico um pouco sobre essas letrinhas que temos aqui no multímetro e o que representa cada uma dessas grandezas dentro da corrente elétrica. Precisamos sempre lembrar e nunca esquecer que dentre todas as medições, o principal elemento é a eletricidade. Precisamos ter a visão do componente que nós vamos medir com o olho da eletricidade. O que a eletricidade causa, reage ou faz quando passa em determinado equipamento. Quando você for mexer na eletricidade, principalmente esse respaldando em segurança, respaldando o equipamento que você está mexendo, sabendo o limite que ele pode estar operando ali e trabalhando também com o multímetro nessa mesma frequência.
beleza?